Amada igreja, a graça e a paz do nosso Cristo esteja sobre todo aquele que confessou o seu bendito nome. Peço que a querida igreja abra no livro do Êxodo. Eu farei a leitura dos versículos 18 até o 26 e peço que acompanhem assentados mesmo como estão, mas com toda a atenção, clamando a Deus que nos fale nessa manhã. Êxodo capítulo 4, 18 a 26, e assim diz a palavra do nosso Deus. Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixe-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo ir. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Vamos orar, irmãos? Senhor, tua palavra está aberta, Pai. É o dia que o Senhor mesmo convoca o teu povo em santa assembleia. E eu faço aqui, Deus, as palavras do rei Salomão, Pai. Se o Senhor não mover o coração deste povo, nosso coração, não adianta. Tentarei, Deus, ser o mais simples, o mais direto, o mais claro, mas não depende disso, Pai. Depende do seu Espírito operar na simples exposição da Tua Escritura. E nós te clamamos, Deus, faz esses milagres no nosso meio. Em nome de Cristo aqui oramos. Amém. Amém. Queridos, a principal doutrina que nós encontramos nas Escrituras e da qual derivam todas as relações de Deus com a humanidade é a doutrina da aliança. Existem duas grandes vertentes do protestantismo que destoam entre si exatamente na maneira de encarar o relacionamento de Deus com os homens. De um lado, nós temos o dispensacionalismo, que defende que Deus se relacionou com os homens durante as gerações com o que eles chamam de dispensações. Essas dispensações são momentos distintos da interação de Deus conosco. E, de acordo com a resposta do homem e a sua vontade, essas relações vão sendo mudadas. Nas palavras de Gentry, abro aspas para ele, as pressuposições dos dispensacionalistas começam com o raciocínio indutivo de que a história bíblica tem uma descontinuidade particular na maneira como Deus reage à humanidade no desdobramento de suas vontades. Neste pensamento, igreja e Israel são tratadas de formas distintas e Deus possui um plano separado para cada uma. Mas, queridos, do outro lado, nós temos o aliancismo, que defende que Deus se relaciona com o homem por meio de uma aliança, uma única aliança. Não há distinção entre Israel e a igreja, sendo que os filhos de Deus são distintos não pelo sangue, mas pela fé. A grande aliança celebrada na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é conhecida como a aliança da redenção. Nessa aliança intratrinitária, Deus Pai cria os seres humanos livres e estes caem por sua vontade, tornando-se escravos do seu próprio ego. Os seres humanos se entregam por sua própria vontade ao erro. O Deus Filho, então, é comissionado pelo Deus Pai
e livre e voluntariamente morre por seus eleitos, um povo que Deus escolhe naquele momento, se assim podemos dizer, da eternidade. E o Deus Espírito Santo, nessa aliança eterna, é aquele que se prontifica a fazer com que os eleitos possam ter a fé que perderam no início, dando um coração novo, para que aí sim possam crer pelo chamado do Evangelho. E dessa grandiosa aliança da redenção, nós temos dois desdobramentos que são mostrados no tempo. O pacto das obras, que prevê termos, direitos e deveres, onde a vida eterna é prometida sobre a condição de perfeita obediência, e nós sabemos aqui que nós não temos condição de responder a essa perfeita obediência. E, queridos, a pergunta hoje de número 5, isso já vem desde... e trata exatamente disso. Não há aqui manobra para se colocar essa pergunta que nós lemos hoje de Heidelberg, a impossibilidade de cumprirmos esse pacto das obras. E um outro desdobramento, consequência da quebra deste pacto das obras, é o pacto da graça, onde Cristo misericordiosamente se interpõe como salvador do seu povo, pagando o pacto quebrado, cumprindo assim toda a justiça exigida naquele acordo. O aliancismo considera intransponível, irmãos, essa distância entre o Criador para com a sua criatura. Nós nunca poderíamos fruir nada do nosso Criador se ele não se movesse. E em condescendência desse Criador, selasse algo para significar este relacionamento nosso com ele. E esse símbolo é a aliança, que foi colocada em palavras, em termos, em proposições, lá no Jardim do Éden, e sendo demonstrada a nós na progressão da história, na caminhada da humanidade, por meio do que chamamos de testamentos, ou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a Escritura. Então, não existe, queridos, duas ou mais maneiras de Deus tratar com o homem, mas uma única maneira que vem sendo revelada desde os séculos passados até o nascimento de Cristo. O próprio Deus encarnado, momento também chamado de plenitude dos tempos. Não há mais o que ser revelado, irmãos. Não há mais o que ser trazido à luz. Sabemos que essa grande aliança de Deus com seus eleitos terá o seu cumprimento cabal no grande e terrível dia da volta de Cristo, que chamará de novo à vida todos os mortos e os julgará com justiça e verdade. No decorrer da história, Deus simbolizou essa aliança por meio de ritos, de ações, de símbolos. Nós temos os ofertórios no templo, nós temos os sacrifícios, nós temos a Páscoa, nós temos a circuncisão como um símbolo dessa marca que os seus filhos carregam. Partindo de uma igreja, vamos dizer assim, infantil, que havia no meio de uma nação, porque Paulo diz, nem todo o de Israel é verdadeiro israelita, mas são israelitas aqueles que são da fé, mais uma vez afirmo, e não do sangue. E no meio daquela nação, uma igreja estava nascendo neste momento. E essa igreja infantil, essa igreja bebê, precisava de uma simbologia bem trabalhada, bem extravagante, com muita cor, muita textura, muito cheiro, muito som, muita luz, até o momento em que foi revelado que a igreja não estava mais apenas no meio de Israel, nação, mas no mundo. Em todo canto haveriam aqueles que seriam resgatados por Deus. E nessa igreja já madura, Deus preservou pouquíssimos símbolos e rituais, menos grandiosos aos sentidos, ceia do Senhor e batismo, mas com muito mais eficácia, devido justamente ao que foi revelado pelos apóstolos e pelos profetas. Agora nós temos a completude da revelação em nossa mão. Nós não precisamos mais desses símbolos. E no trecho, irmãos, aqui lido hoje, vemos um Deus comissionando um Salvador para o seu filho Israel. A aliança celebrada desde os tempos eternos, aquela aliança da redenção, estava avançando
para a conhecida parte mosaica, o tempo da lei, onde Deus se manifesta de forma muito mais objetiva e pede ainda que Moisés registre aquilo ali para que nem o mundo, nem Satanás pudessem perverter a palavra de Deus. E assim eu convido a toda a igreja, aos queridos, que nós meditemos na seguinte frase hoje, nesse trecho lido. O povo de Deus é seu filho, o seu primogênito. Irmãos, muitas vezes a gente não dá valor a frases tão curtas que aparecem na Escritura, assim que nós lemos aqui nesse texto, nesse curto texto. O povo de Deus é seu filho, o seu primogênito. E aqui nós vamos discorrer em algumas marcas que demonstram esse selo de Deus sobre esse filho, sobre esse povo. E a primeira delas é que, mesmo em meio a muita fraqueza, muitas dúvidas, os filhos de Deus confiam. Diácono Michel orou isso aqui, sobre a confiança, mesmo que fraca, que nós temos, mas que Deus recebe por intermédio de Cristo. Vamos ler, irmãos, a uma voz, versículos 18, 19 e 20 de Êxodo 4. A uma voz em alto e bom som, queridos. Saindo... Irmãos, é de se estranhar que, mesmo depois de Moisés ver uma sarça que pegava fogo e não se consumia, mesmo sendo manifesto diante dos olhos de Moisés uma vara ser transformada em uma serpente, o seu braço ser tomado de lepra e logo depois ser limpo, mesmo depois disso tudo, Moisés se achega ao seu sogro e fala assim: deixa-me ir voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Por que Moisés não relatou aquele grandioso fato que ele acabava de presenciar lá no Sinai, depois de ter retornado para sua casa em Midian? Eu lendo os diversos comentários, nesse texto aqui, é um texto meio intrincado, Calvino ele estranha essa omissão também. E, irmãos, é só nós olharmos para o nosso coração. Por vezes, nós somos exatamente iguais a Moisés no nosso dia a dia, quando perguntados sobre a nossa fé, sobre o que fazemos, sobre o que acreditamos, nós nos envergonhamos do sobrenatural. Nós não abrimos o coração e não contamos as maravilhas que Deus fez e continua fazendo em nossas vidas. Nós frisamos muito os aspectos terrenos, os aspectos materiais da igreja. Nós falamos da comunhão que há aqui entre nós, nos almoços, nos encontros de fé. Nós falamos das amizades que nós temos, de diversas atividades que desenvolvemos, mas nos esquecemos, por vezes, queridos, do essencial, que aqui na igreja é o único lugar onde há salvação. Parece que a gente tem medo de afirmar isso no mundo. Não há, ordinariamente, salvação fora do meio do povo de Deus, porque é aqui que ele decreta a sua bênção. E esse é o principal aspecto do relacionamento nosso com o Senhor. Não que tudo o que foi dito aqui sobre o ambiente da igreja seja errado, irmãos. Por favor, não é isso. Mas nesse ambiente gostoso e amistoso que nós podemos encontrar, até em qualquer outro tipo de reunião, em sociedades, em clubes, há uma única coisa que difere a igreja desses outros lugares. Aqui é o único lugar onde há salvação. Matthew Henry também comenta que Deus vem e reforça a Moisés, informando que aqueles que o perseguiam já estavam mortos. Isso no versículo 19. Pode ser por causa de uma certa relutância de Moisés em iniciar sua jornada. Moisés sendo apenas um homem, apenas um pastor. E mesmo assim ele resolve iniciar essa caminhada e resolve iniciar o episódio que aponta
para a libertação de cada um de nós aqui que Cristo promoveu. O evento mais simbólico, o episódio redentivo que aconteceu aqui, o maior episódio da Terra, apontando para aquilo que Cristo faz por nós. E é isso que nós precisamos anunciar. E é isso que promove essa comunidade, essa comunhão do nosso meio. Então, queridos, não sejamos tímidos quando nós formos falar dessa comissão de Deus para com o nosso próximo. Não omitamos, por mais loucura que nos pareça e pareça aos olhos dos incrédulos, que há um céu, que há um inferno, e que o único caminho para o qual estamos sendo chamados a prosseguir é o caminho do Senhor, porque Ele é a verdade. Não existe uma outra verdade paralela. Mas graças a Deus, queridos, graças a Deus, mesmo tímidos, envergonhados, mesmo sendo muitas vezes negligentes com a mensagem íntegra do Evangelho, Deus não muda. Ele continua mantendo a sua aliança eterna e por isso nós não somos exterminados. Deus ele se mantém fiel, não às circunstâncias, mas ao juramento, à aliança que Ele fez com o seu povo. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Agarre-se firmemente nisso, meu querido. Não em suas próprias forças, mas em Deus, que não pode mudar. E perceba, meu irmão, que no versículo 20, existe uma discrepância na cena. Um homem humilde, um pai de família, pastor de ovelhas, com a sua esposa, 2 filhos, montados em um jumentinho, mas com aquilo que simbolizava toda a potência divina, o bordão de Deus em sua mão. Vocês conseguem perceber esse contraste que existe hoje no nosso meio? O que nós somos? Nós somos pó, como a Escritura diz. Mas no nosso meio é operado um poder. E mesmo fracos, pobres, miseráveis e nus, somos possuidores daquilo que ninguém mais no mundo, meu querido, além da igreja tem. Nós temos o seu poder em nós, o próprio Espírito Santo habitando em nós, Deus de Deus, luz de luz. E daqui, dessa primeira marca de confiança, mesmo que muitas vezes fraca, cambaleante, nós passamos para uma segunda marca. Os filhos de Deus perseverarão na força do Senhor e não na sua. Versículos 21 a 23. Vamos ler a uma voz, por favor? 21 a 23. Disse o Senhor a Moisés: Até aí, queridos. Meus irmãos, Deus coloca diante de Moisés, e de uma forma bem resumida aqui nas minhas palavras, a sua missão. Ir ao dono do mundo daquela época, que era Faraó, dizer que Yahvé manda que deixe o povo de Israel ir. Meus irmãos, Deus é soberano, e Ele poderia providenciar uma libertação de uma forma tão mais simples e direta para o seu povo. Mas existe, meu querido, uma guerra que foi iniciada dentro de nós e que precisa ser cessada também por nós. Deus ele tem um domínio tal sobre a sua criação, a ponto de trazer mortos à vida para confessarem o seu nome e o seu poder. Mas é esta criatura que confessa e crê. Deus não crê por ninguém aqui. Ele dá a ferramenta que nos falta, e sem essa ferramenta é impossível que um homem vá a Cristo, que é o novo coração, e com essa ferramenta nasce ali um novo crente, e é esse crente que vê, é esse crente que chora, é esse crente que crê. Calvino comenta que Faraó deverá se curvar diante do poder de Deus. Ele não será meramente cortado da terra. Faraó será humilhado e todos os falsos deuses do Egito serão dobrados, e com os próprios lábios ímpios
Faraó suplicará que aquele povo deixe a sua terra. Faraó ficará apavorado. E Deus continuará controlando toda a situação para mostrar nele o seu poder ao mundo. Nós acabamos de ler isso aqui em Romanos 9. Notem que Deus vai refreando e afrouxando a impiedade de Faraó para conduzir todos os eventos a fim que ele mesmo, o Senhor, designe aquele fim. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Êxodo 4, 21. Outras dezenas de episódios narrados na Escritura mostram esse misterioso controle de Deus. As nações eram levantadas contra o povo de Deus para servirem de vara de correção contra aquela população rebelde. Deus levantava uma outra nação. Assim como um cinto, por exemplo, que segura a calça de uma criança para que ela não caia, pode servir também para o pai corrigir aquela mesma criança. Assim também as nações ao redor do mundo, ora negociavam, ora tinham uma vida pacata e um convívio pacífico com Israel, mas ora também eram usadas como instrumento de correção pelo Senhor. Isso não é difícil da gente perceber e entender. Deus controla todos os eventos, baseando naquilo que nós podemos oferecer a Deus. E o que nós podemos, seres humanos, oferecer a Deus para que Ele construa essa estrada da redenção? O nosso pecado. É o que nós somos. E se Ele se afastasse um segundo o olhar desse mundo, nós já nos teríamos consumidos uns aos outros. E Ele vai dirigindo o seu eterno plano. Essa é a matéria-prima que nós damos a Deus. Por isso Ele se mantém limpo, incontaminado. Deus não é o autor do pecado e Ele tem domínio total sobre o que acontece nessa terra por meio daquilo que nós provemos a Ele, o mal que subsiste em nós. E mesmo diante, querido irmão, da resistência de Faraó, essa resistência que Deus alerta Moisés, Moisés deveria perseverar. Moisés deveria continuar caminhando. Há uma promessa que não depende das circunstâncias, das impressões, dos sentimentos do povo. Porque eu estou me sentindo assim, assado. Não. Persevere, porque a palavra de Deus não depende das suas impressões, não depende da riqueza, não depende do intelecto. A luta é espiritual. Deus havia amado um povo antes que houvesse mundo e chama esse povo de primogênito, chama esse povo de filho. Essa declaração nos deve constranger, queridos. Eu lendo isso aqui, e foi a primeira vez que eu compreendi, Deus se vai mostrando por meio da sua palavra, por que Deus chama Jesus Cristo de filho, e por que Deus chama o seu Israel, o Israel que eu digo aqui, não a nação, mas o Israel espiritual que Paulo diz em Gálatas 6, também de filho. Porque Cristo é a cabeça, e o seu povo, os seus membros, são uma coisa só. Vocês já pararam para pensar nisso? Em capítulo 17 de João, Jesus chega ao ponto de orar a Deus, o Pai, assim: Senhor, torna esse povo um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Não é que Ele vai nos divinizar, longe disso, mas é essa estreita relação pactual de aliança que existe no povo. Por isso que o Israel espiritual de Deus é filho de Deus, com Jesus Cristo, filho de Deus, Cristo sendo o cabeça e nós sendo os membros do seu corpo. E Deus nos lembra no Salmo 27:10, ainda que o teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor te acolherá, irmãos. Essa é a unidade que Deus quer que nós tenhamos em mente, a despeito do que nós estejamos vivendo. No Egito, por exemplo, os faraós eram reconhecidos como os filhos dos falsos deuses. E essa palavra de Moisés a Faraó significaria muito no coração de Faraó, causando pavor nele. Ele entenderia que a disputa pelo primogênito Israel poderia chegar ao extremo. E realmente será dito a Faraó quando Moisés encontrar com ele: deixa ir meu filho Israel, senão eu mato teu filho, teu primogênito. E para mostrar a todos nós que Deus não brinca, irmãos, com a sua palavra, mas vela para cumprir, de acordo com o profeta Jeremias 1:12, Deus demonstra a seriedade da sua aliança no próprio Moisés. E assim a gente continua a leitura agora dos versículos 24 até 26. Há uma voz, por favor, estando
Queridos, que pai e mãe aqui já não passou uma situação com o filho? Você está tratando um assunto muito sério, um assunto grave, e o filho vem e tenta se intrometer ali, tenta falar e tudo, e ao ponto de você falar, olha, fica na sua, né? Como diria o bom baiano, e o filho vem e tenta se intrometer nos assuntos e tudo, ao ponto de você ter que chegar até com a correção da vara mesmo e falar, olha, aqui não te diz respeito. Quem que já não passou isso aqui, que já tenha filhos? Se nesse âmbito horizontal, se nas relações entre nós precisamos lembrar muitas vezes aos nossos filhos que nós somos pais, que dirá em relação ao nosso Criador, irmãos? Essa semana eu estava aconselhando um querido jovem, né? E no meio ali do aconselhamento ele questionou, mas por que eu devo obediência à minha mãe e meu pai? E ele achou que eu ia argumentar, né, e vim com articulações. Eu falei, porque é seu pai e é sua mãe. Não tem outra motivação, não tem nada que vá além disso. E é o que o mundo tenta perverter hoje a todo custo. Pai e mãe não é amiguinho de filho. Está estabelecido ali, é porque é pai e mãe. E se a gente começa a perverter essa estrutura, se a gente começa a tentar ruir esse relacionamento, a sociedade vira uma desgraça. E é o que tentam a todo custo fazer. Não há o que se falar a mais. Esse é o motivo, é porque é seu pai e a sua mãe. E qualquer tentativa, queridos, e olha que a igreja tem engolido esse discurso, qualquer tentativa de perverter essa base, ela é diabólica, ela é demoníaca, porque é um direito geracional. E assim o nosso Deus conosco, Ele nos fez. E aqui nessa cena de 24 a 26, a gente vê exatamente isso acontecer. Muito se infere sobre o que está havendo aqui neste momento. Muito se debate entre os estudiosos. E os fatos objetivos que a gente colhe desse texto aqui é o quê? Moisés, sua esposa e 2 filhos param durante a viagem para um repouso. Moisés não havia circuncidado um dos filhos, e isso é a quebra da aliança. Voltemos em Gênesis 17. Gênesis 17, os versículos 13 e 14. É estabelecido assim com Abraão. Gênesis 17, 13 e 14. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Outro fato que nós vemos aqui, Deus não mente. Deus foi lá cumprir a aliança e matar o menino, e talvez Moisés. Zípora, a esposa, cumpre o pacto e circuncida a criança, pacificando a situação. Isso é o que nós temos aqui de elementos que estão registrados de forma objetiva. Mas, irmãos, percebam, infelizmente a gente vive num tempo em que nós fazemos promessas, nós fazemos combinados e nós não cumprimos essas promessas. Com a mesma facilidade que a gente promete, a gente não cumpre. Vocês já repararam que muitas vezes a gente encontra com um amigo na rua e fala assim, fulano, beleza, quanto tempo, tal, depois vai lá em casa tomar um café? Não, vou sim e tal. E você nunca vai. Você faz uma promessa e isso vai criando um espírito de época, um evento tão bobo, é só para demonstrar aquilo que a gente tem dentro do coração. A gente promete e não cumpre. A gente nunca vai e nunca faz. Nunca acontece. Mas com Deus não é assim, queridos. Deus prometeu que seria eliminado do meio do seu povo aquele que não tivesse a marca. E muitos aqui devem estar pensando assim, nossa, mas Deus é tão duro, né? Não, queridos, Deus é Deus, Ele não pode mentir. Ele não é homem para que minta. Há uma palavra empenhada, há um juramento feito, uma aliança a ser cumprida. A melhor interpretação que eu percebo aqui, tendo lido, né, diversos comentaristas, e que respeita todo o contexto que envolve esse texto, o que pode ter acontecido aqui é o seguinte, Gerson, que era o primogênito de Moisés, certamente havia sido circuncidado pelo pai, o que pode ter ocasionado um desagrado de Zípora, sua esposa, e de Jetro, seu sogro, que eram moabitas, ou midianitas. Nascendo o segundo filho, Moisés deve ter sido convencido pela família
que era bobagem fazer tal rito, e assim, para quê, Moisés? É um negócio tão violento, causa dor no menino, não vão fazer isso não. E ele não procedeu à circuncisão. Também infere-se aqui que Moisés adoece e o seu filho adoece junto com ele. E Zípora, vendo aquilo tudo, vendo todo o aperto e vendo que esposa e filho estavam sem condições, ela se lembra do ritual e ela mesma vai e faz a circuncisão. E ali ela diz com espanto a Moisés: meu marido, é verdade, realmente há uma aliança de sangue sobre nós. Ali caiu a ficha dela, que Deus não pode mentir, Deus não pode mudar. É uma das melhores interpretações que acontecem aqui, pelo espanto que ela registra no último momento aqui, que a circuncisão tinha que estar sobre aquela casa. Amados, entendam bem, o caso aqui ele não é mera desobediência a uma ordem que parece ser grosseira, dolorida. É irreverência. É a gente achar que Deus é um parceiro nosso, é um igual, como ele diz no Salmo 50. Pensavas que eu era igual a tu? Quando ele se vira a seu povo. A irreverência para com o Senhor da glória se manifesta quando não damos crédito à sua palavra. Isso mostra o mais profundo desrespeito e falta de noção das suas posições. Vocês lembram do caso do filho que eu comentei aqui, que vem e se tenta entrar no meio de assunto nosso e tudo, que você é meu filho, sai daqui. É assim, queridos. É assim. O que está em jogo aqui não é a circuncisão. Tanto que o testemunho do próprio Moisés depois é que a circuncisão que importa é a circuncisão do coração. Isso está lá em Deuteronômio 36. O que está em jogo aqui é todo o ensino que Deus está promovendo no meio do mundo durante os séculos para demonstrar que Ele veio nos salvar e nos livrar do pecado. E nós, como se fôssemos um igual a Ele, nos achamos no direito de mudar os decretos de Deus. Ele estabeleceu daquela forma. E foi isso que aconteceu aqui. Irreverência por parte de Zípora, e especialmente por parte de Moisés, que parece não ter dado crédito ainda a tudo que Deus havia ordenado. Essa é a nossa fraqueza, irmãos. Esse é o nosso Deus que não muda. E essa é a mensagem que nós vemos aqui nesse episódio. E aqui algumas aplicações, caminhando para o final. Querido, quanto tempo de igreja você tem? Como anda a sua fé? Como anda a sua alegria? Se o próprio Moisés demonstrou em diversos momentos medo, aflição, incredulidade, não desanima, não. Você não é nem melhor nem pior do que Moisés, porque foi Deus que o escolheu. Não havia nada nele, muito pelo contrário, ele rejeitou até o último momento a missão e não queria ir. Use, caro irmão, das únicas ferramentas que podem te fortalecer e te avivar: oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Não há outro caminho, querido, nós vamos falar isso aqui até a língua secar. Não há fórmula. O mundo não tem como oferecer algo milagroso. Droga, festas, viagens, sexo livre e fácil, álcool, entretenimento sem fim. Nada disso vai tirar o fardo existencial que pesa sobre nós. Nada. Apenas atitudes concretas de mudança e compromisso com o Senhor, mesmo, volto a dizer, cercadas de medo, de desconfiança, mas que vão gerar resultado. Deus manda nós confiarmos e agirmos nesse sentido. Não é o que você sente, mas o que você faz. Moisés tomou a família inteira e agiu, e assim Deus cumpriu toda a promessa. Confie, meu irmão, confie. A única coisa que nós podemos fazer usar da ferramenta que Deus nos deu, um novo coração, e confiar. Não há mais nada que possa ser feito. Outra questão: quais são os sinais que você tem demonstrado ao mundo, ao incrédulo? Deus ordena a Moisés aqui que demonstre os sinais, opere milagres, maravilhas diante de Faraó. Nós somos chamados hoje a um mundo caído para operar sinais, e sinais muito mais poderosos. Sabe quais são? Amar as nossas famílias, amar a esposa, o marido, os filhos, calar a nossa boca grande e não murmurar, não levantar falso testemunho, não fofocar. Nós sermos luz em um mundo em trevas. Tem maior sinal do que esse, queridos? Tem um bordão que pode virar serpente ou lepra que possa ser curada? E isso os falsos milagreiros podem operar, como
vão operar com Moisés. Nós somos chamados, irmãos, a dar testemunhos, sinais, maravilhas, pagar nossas contas em dias, termos um bom nome na praça, uma boa reputação com vizinhos, com amigos. Se eu perguntasse ao seu colega de escola, de trabalho, seu vizinho, o que você diz de Beltrano, de Cicrano? O que ele falaria de você? O que você tem demonstrado fora daqui? Qual é o sinal que você tem operado? Hoje a igreja busca prodígios, sinais, maravilhas extraordinários, mas se esquecem disso aqui que o Espírito Santo está operando agora em nós, nós que nos dizemos crentes. Paz, amor, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade. Cadê esses sinais? E o problema todo é que Deus promete que vai operar. Esses sinais são muito maiores. E se nós não estamos demonstrando esses sinais, é porque nós não fomos comissionados por Deus. E aí nós precisamos nos examinar. Pense nisso, querido. Atrás de que tipos de sinais você está em busca? Tem se esquecido do simples, o simples que é muito mais poderoso do que qualquer milagre sobrenatural que possa ser operado aqui, porque esses sinais são sobrenaturais. Somente o Espírito Santo pode operar. E, por fim, como anda a sua reverência? Quando vem aos trabalhos no dia do Senhor, onde está a sua mente? Quando em meio aos irmãos, o que pensa deles como corpo de Cristo? Quando você encara o irmão que possa ter pecado contra você, o que você pensa dele? Em momentos como ceia, como batismos, quando você estende a mão à mesa do Senhor, você entende o que está acontecendo ali? O sangue da nova aliança derramado por muitos, e você participando daquele momento. Você sabe o que está sendo operado? Ou a irreverência, não dar crédito ao que a palavra de Deus diz, está ali, rondando o seu coração. O maior de todos os profetas, Moisés, levantado pelo próprio Deus, seria eliminado com seu filho por não ter dado crédito ao Criador do cosmos. Você dá crédito ao que está acontecendo aqui agora, neste culto? Quando o autor aos Hebreus diz que os próprios anjos estão aqui, cultuando ao Criador do universo conosco, neste momento. Nós temos a noção, meus irmãos, do que é a vida como igreja? Ou a irreverência que a gente acha que só aconteceu lá com Moisés e com Zípora não nos cerca aqui também? Pensemos nisso, queridos. Tudo que nós fizemos aqui, nós cantamos, nós lemos, nós oramos, nós ouvimos a palavra. Há um poder místico, uma união que nós não conseguimos explicar com Cristo acontecendo aqui agora. Isso a Escritura nos diz. Você crê nisso? Por isso eu pergunto, como está a sua reverência? Circuncidai os vossos corações, queridos, para que não pereçais. Não trate aquele que suportou a morte de cruz em seu lugar como se fosse um qualquer, como se fosse um igual a ti. Abandone a irreverência, coloque o seu coração no lugar da adoração, da contemplação, do louvor e um senso de amor tão estreito com Deus, um Deus que morreu por você, para que nós não caiamos na irreverência, de achar que Deus vai mudar os seus decretos eternos porque eu penso assim, porque eu acho assim, porque eu quero assim. Irmãos, pensemos nisso nessa manhã. Vamos ficar de pé?